Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos dando início a mais um momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Estamos diante do nosso Deus, Criador e Senhor das nossas vidas, aquele que tem o governo soberano da nossa história em suas mãos e dirige cada detalhe, cada momento do nosso viver. É por isso que nós o cultuamos, por isso que nós o adoramos, porque Ele é Deus, Deus vivo, atuante em todos os instantes do nosso viver. Nós vamos nesse momento ouvir a música e participar do momento de louvor para a glória e honra do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que alegria, estarmos aqui reunidos para mais uma vez cultuar o nosso Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que a gente abra a nossa Bíblia lá em Salmos 103, Salmo 103, do 1 ao 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nesse tempo, a gente tem visto que o Senhor tem cuidado muito das nossas vidas, tem colocado misericórdia sobre as nossas vidas, tem dado graça sobre nós, e temos muito a agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nossas famílias, tem cuidado da nossa igreja. Sabemos que não só da nossa igreja de Barra do Garças, mas de todas as igrejas, de todas as cidades, elas continuam firmes, continuam proclamando a palavra do Senhor, mesmo que virtualmente, mas estamos aqui, todos reunidos, gratos ao Senhor, porque Ele tem sustentado a tua casa, Ele tem trazido sustento ao teu povo. Graças a Deus, temos cada um tido nosso trabalho, temos levantado todos os dias com saúde, e aqueles que não têm levantado com saúde, mas Deus tem dado paz, consolo a cada um. E que a gente possa mesmo, cantar ao Senhor de todo o nosso coração. A música que iremos cantar agora, toma o meu coração, e no refrão diz o seguinte: este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com o meu coração eu quero te adorar, tudo o que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Então que possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, apesar das circunstâncias. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar, tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Cantemos com toda a força. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar, tudo
Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o meu querer em ti. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Vou pedir ao nosso irmão Tom que faça uma oração ao nosso Deus. Deus, nós damos graças ao Senhor, porque de fato o Senhor tem cuidado da nossa vida. Faça de fato, ó Deus, o teu querer nas nossas vidas, dia após dia, ó Deus. Não existe nada melhor do que contar com isso, do que ter essa convicção de que o Senhor é quem nos guia quando nós acordamos, quando nós caminhamos, quando nós chegamos no final de um dia e podemos olhar para trás e dizer que, ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, o Senhor cuidou da nossa vida. E podemos crer que o Senhor continuará cuidando do nosso viver. Em nome de Jesus, ó Pai, sê conosco. Sê com cada um dos irmãos que está assistindo nesse momento, que está cultuando conosco. Que o Senhor, ó Deus, com a sua onipotência, com a sua onipresença, com a sua onisciência, atenda, ó Deus, o desejo do coração de cada um dos irmãos. Sobretudo, ó Deus, que o Senhor faça a vontade do Senhor na vida de todos nós. Precisamos muito, ó Deus, da companhia do Senhor, do cuidado do Senhor para com a nossa vida. E é em nome de Jesus que nós te oramos, Pai. Amém. Não se turbe o vosso coração. Não perca o foco nesse tempo de luta. Nosso foco é Deus. Se ajoelhe a Ele. Creia nele. Vamos cantar. Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Guardarei os seus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Senhor, que possamos a cada dia amar o Senhor, que possamos confiar no Senhor, apesar das tribulações, apesar da circunstância, que possamos confiar em Ti, que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, e que agora o Senhor nos prepare para a Tua mensagem, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que possamos aplicar, ó Pai, esta palavra no nosso dia a dia, que possamos ser exemplo na nossa sociedade, e que a cada dia, ó Pai, possamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Confiar no Senhor. Por nossos pecados, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Olhe com carinho. Então, te pedimos, pelo Teu Filho Jesus, que morreste naquela cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos estudando sobre a oração, características e conteúdo. Nós estamos lendo como ponto de partida para o nosso estudo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Uma palavra onde o apóstolo Paulo nos exorta à oração. Não só nesse texto, mas o apóstolo Paulo, ele exorta constantemente as igrejas a praticarem, a exercitarem a vida de oração. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Ó Deus amado, nós estamos num momento, ó Deus, de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Primeiro, te agradecemos pelo privilégio de, em Cristo Jesus, podermos te louvar, podermos te adorar, podermos aproximar do Senhor e falar contigo e termos a certeza de que estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Nesse momento, ó Deus, queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pelo cuidado, pela proteção, pela direção do Senhor. E queremos também, ó Deus, colocar o nosso viver diante do Senhor. Quero colocar, ó Deus, a vida da tua igreja, cada irmão, cada irmã, a vida física, a vida emocional, a vida material, a vida familiar de cada um, Pai.
cuide, ó Deus, de cada membro desta igreja. Sê misericordioso para com cada um de nós. E nos dirija, ó Deus, a uma vida que glorifique, que honre, que agrade o Senhor, Pai. Não, ó Deus, pedimos apenas para a vida dos irmãos e irmãs da Tua igreja, mas de todas as igrejas, daqueles, ó Deus, que amam o Senhor de todo o coração. E pedimos, ó Deus, por toda a nossa nação, que passa por um momento diferente, momento de pandemia. E, ó Deus, muitas pessoas têm sido infectadas e precisamos que o Senhor socorra cada uma das vítimas dessa pandemia, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor console pessoas que já perderam entes queridos. Pedimos que o Senhor ajude, ó Deus, aquelas pessoas, pequenos empresários, grandes empresários, que estão em dificuldade, em dar continuidade com a sua empresa devido aos problemas econômicos, mas que o Senhor, na sua graça e bondade, os assista, para que, ó Deus, pessoas não possam perder os seus empregos. Ó Deus, e que acima de tudo, Pai, que esse seja um momento para que o Teu Espírito Santo esteja convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e da necessidade que homens e mulheres do Senhor devem cultivar vida de oração constante contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão participando nesse momento de estudo da palavra, nós estamos estudando acerca da oração, as características e o conteúdo da oração. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que a oração é uma necessidade vital para a vida do homem de Deus e para a vida da mulher de Deus. Não há como nós desfrutarmos de uma comunhão intensa, profunda com Deus, sem vida de oração. Se nós olharmos para as Escrituras, de Gênesis até chegarmos no Apocalipse, nós vamos perceber que homens e mulheres de Deus foram devotados à oração. A oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Essa oração ela é tão importante que as três pessoas da Trindade estão envolvidas na oração. A oração é dirigida ao Pai, é mediada pelo Filho, Jesus é o mediador entre nós e Deus, e a oração é auxiliada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito nos auxilia a orar, porque muitas vezes nem orar como convém nós sabemos. Nós vimos também, queridos, qual o local que nós devemos orar. Vemos que você pode orar no quarto, no monte, no templo, na escola, no trabalho, em todo lugar. Vimos que a postura física, você pode orar prostrado sobre o seu rosto, ajoelhado, de olhos fechados, de olhos abertos, sentado, em pé, parado, se movendo. Vimos que nós podemos orar de maneira individual, em conjunto, em público. A oração ela pode ser curta, ela pode ser de média duração, ela pode ser de longa duração. Vai depender do momento. Você pode falar com Deus, você pode orar através só do pensamento, sem palavras, sem verbalizar nenhuma palavra, ou você pode orar em voz alta, usando palavras. Você pode orar com o corpo, gestos, ações, emoções. Ou seja, há diversas maneiras, formas de nós comunicarmos com Deus. O estilo pode ser formal, informal, vai depender de onde e do momento que você está fazendo a sua oração diante da pessoa de Deus.
Hoje nós vamos estudar acerca do conteúdo dessa oração, porque não basta apenas orar, mas nós temos que orar sabendo o que orar, como orar, qual o conteúdo que deve ter a nossa oração. Porque se nós avaliarmos, muitas vezes as nossas orações, elas são vazias e superficiais. Muitas orações são até antibíblicas, porque não correspondem com o conteúdo das Escrituras que nos ensinam como devemos orar. Porque a Bíblia, em todo o seu conteúdo, ela tem o seu arcabouço doutrinário, teológico. Nos vai dar todas as diretrizes necessárias para a nossa vida, inclusive para a nossa vida de oração. Então, quando a gente olha para as Escrituras, para ver qual o conteúdo da oração, nós vamos ver que o conteúdo da oração pode ser de adoração, pode ser de confissão, de agradecimento a Deus, de intercessão, de petição ou súplica e até mesmo de imprecação. Então nós vamos estudar ao longo desses dias acerca desse conteúdo da oração. E hoje eu quero de maneira específica estudar acerca da confissão. Como fazer uma oração de confissão ou a necessidade de ter na nossa oração a confissão. Eu creio que a confissão é um dos elementos que não podem faltar na vida de oração. Por quê? Porque se nós não confessarmos os nossos pecados, a própria Bíblia vai dizer que Deus não ouve a nossa oração. Depois nós vamos ver acerca disso. Porque muitas vezes nós oramos e esquecemos de algo assim elementar na nossa oração, que para sermos ouvidos, nós temos que nos apresentar diante de Deus contritos e arrependidos de quaisquer pecados que temos cometido. Porque conforme Isaías vai dizer, a mão de Deus não está encolhida que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, de tal maneira que Ele não nos ouve. Então a oração de confissão, ou o elemento confissão de pecado diante de Deus, não é algo que é opcional. É algo que é necessário, que é essencial. Muitas vezes as pessoas chegam diante de Deus e pede, mas ela esquece de avaliar a sua própria vida na presença de Deus. E nós avaliamos a nossa vida na presença de Deus a partir do que as Escrituras nos ensinam, de como nós devemos viver, portar, comportar, pensar, agir, falar, relacionar. Então, quando nós, em quaisquer dessas áreas, nós estivermos errando o nosso alvo, que é fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus em todas essas áreas da nossa vida, nós estamos pecando. E se nós pecamos, nós temos que confessar o nosso pecado a Deus. E essa confissão, ela deve ser não só genérica, mas de maneira específica. Aquilo que eu pequei, se eu pequei contra Deus, então quais são os pecados, que a gente tem que confessar diante de Deus? Quais são os pecados? Pecado de palavras, quando eu falo aquilo que não deveria falar, ou para Deus ou para o meu próximo, palavras que ofendem, ou palavras que não sejam verdadeiras, palavras que sejam um falso testemunho, palavras que sejam duras, ofensivas. Então eu tenho que confessar pecados praticados por meio de palavras. Eu tenho que confessar pecados que foram atitudes
coisas que eu realizei, coisas que você realizou, que você fez, que contraria, que transgride a palavra de Deus. Porque pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. Pecado é errar o alvo. Qual que é o nosso alvo? Eu sempre gosto de abordar isso aqui na igreja. O alvo da nossa vida, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da presença dele sempre. Todas as vezes que eu faço alguma coisa que erra esse alvo, que é glorificar a Deus, eu estou pecando contra Deus. Eu estou transgredindo a vontade de Deus. Eu estou transgredindo a lei de Deus. Então eu posso fazer isso através de palavras, através de ações e através de pensamentos. Porque nós pecamos às vezes só por pensamento. Só através de um olhar, que seja um olhar que venha trazer ao meu coração e à minha mente algo pecaminoso. Jesus falou que qualquer homem que olhar com a intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Então já cometeu o pecado contra aquela pessoa. Então nós podemos pecar por palavras, por ações, nós pecamos também por omissões. Como Paulo diz, nós temos que viver de acordo com aquilo que nós aprendemos. Nós sabemos que devemos fazer alguma coisa e não fazemos, nós estamos sendo omissos. Então nós pecamos por omissão, quando deixamos de fazer aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer. Então, dentro da nossa oração, vai ter um momento de confissão de pecados. Será que todas as vezes que nós apresentarmos diante de Deus, nós não vamos ter que confessar algum pecado? Claro que sim. Porque nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Então a oração de confissão, ela acontece sempre, querido, quando nós reconhecemos e admitimos palavras, ações, pensamentos e omissões que desagradam a pessoa do nosso Deus. Então nós temos que chegar diante de Deus. O que é a oração de confissão então? Você vai chegar diante de Deus arrependido, tocado pelo Espírito Santo de Deus, arrependido daquilo que você fez. E então você vai relatar, você vai contar para Deus o seu pecado e dizer: Deus, olha, eu fiz isso, isso e isso, eu falei isto, isto e isso, eu pensei isto e isso e isso, eu deixei de fazer isto e isto hoje, então me perdoe. Porque às vezes tem pessoas que chegam diante de Deus e a confissão dele é: perdoa, ó Deus, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Não, nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão pelo pecado que nós cometemos. Qual o pecado que eu cometi? O que o Espírito Santo constrangeu o meu coração e a minha mente para eu confessar para Deus? Então eu vou chegar e relatar para Deus aquilo que aconteceu, seja palavras, pensamentos, ações ou omissões. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As Escrituras, só para você ter uma ideia, alguns textos para você ver acerca dessa necessidade da confissão, da oração de confissão ao Senhor. Nós temos Davi escreve vários salmos, entre eles Salmo 32, Salmo 51, é confissão de pecado. Salmos que foram compostos logo após o pecado de Davi, dele ter adulterado com Batseba. Quando que ele confessou? Quando Deus tocou no coração dele. Quando Deus, através do profeta, chegou e alertou, dizendo: Davi, você está em pecado. Porque até então ele encobria o pecado dele,
e sofria as consequências de acobertar o pecado dele na sua vida. Ele diz no Salmo 32, versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em Provérbios 28, 13, tem um texto bastante importante acerca disso, que vai dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que o texto da palavra de Deus está dizendo. Olha, o que encobre as transgressões jamais vai prosperar na vida dele com Deus, no dia a dia dele, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 15 a 16, vai dizer assim: pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, cessai de fazer o mal. Aqui é Deus falando através do profeta Isaías sobre a necessidade da confissão. Ele está dizendo: olha, vocês multiplicam as vossas orações e eu não as ouço, porque as vossas ações têm sido ações que contrariam a minha vontade. Aí ele diz: lavai-vos, purificai. Qual que é a maneira de lavar, purificar? Confissão de pecado. E naquela época tinha todo um ritual de sacrifícios que apontava para o sacrifício único, que era Cristo Jesus. Hoje nós nos aproximamos e confessamos a Deus, mediado pelo sacrifício de Cristo, pela pessoa de Cristo, somos perdoados. Então, queridos, nós precisamos confessar, e as Escrituras vão mostrar essa necessidade de confessar. Quais pecados nós devemos confessar? Nós citamos: pensamentos, palavras, ações e omissão. Então, o que fazer quando caímos? Como vamos livrar do emaranhado de pecado que nos enlaça? Como voltar a trilhar o caminho do Senhor quando dele nos desviamos para longe? Como experimentar a verdadeira restauração de Deus? Porque tem gente que cai, tem gente que peca, e no lugar de usar o meio de graça, que é a oração, e tendo o conteúdo da confissão para pedir perdão, para restauração, ele acaba esfriando e vai ficando, e a vida dele, na vida cristã, vai sendo cada vez mais sendo prejudicada por causa do pecado, porque o pecado arrebenta com as nossas vidas, com a nossa vida espiritual. Então, quando o adolescente que é viciado em pornografia não consegue pensar em outra coisa que não seja pornografia, ele tem que confessar a Deus e pedir forças para Deus para abandonar o pecado. Quando o casal que entrou num caminho de mútua ofensa, que profundamente feridos, não vislumbram mais saída, esse casal tem que parar e ver o que está de errado na vida conjugal, arrepender, confessar para Deus para serem perdoados. O homem que trocou a alegria da vida familiar pela escravidão do trabalho, a mulher que não encontra felicidade senão na ilusão da vida virtual, das redes sociais, daquela pessoa que se entregou já ao desânimo, à escuridão do desânimo, e não vê outra coisa senão desistir de tudo. É chegar diante de Deus, confessar o seu pecado.
daquela pessoa, daquele jovem, daquela jovem que começaram a namorar e de repente tiveram lá uma relação sexual e de repente continuamente vivem tendo relações como se fossem casados. Eles precisam fazer o quê? Confessar e deixar, porque senão não vão ter comunhão com Deus. É assim que a palavra do Senhor nos prescreve. É por isso que um dos conteúdos da nossa oração é a confissão. A gente tem que chegar e encarar Deus de frente e dizer: Deus, eu errei. Dizer: Deus, eu pequei. Dizer: Deus, eu falhei diante do Senhor. Por que que nós temos que confessar os nossos pecados? Por que que nós temos que confessar? Eu queria que você abrisse em 1 João. 1 João no capítulo 1, versículo 5 seguintes, ele vai dizer a primeira verdade de por que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira verdade, precisamos confessar os nossos pecados, porque o nosso pecado, antes de tudo, é uma ofensa contra a pessoa de Deus. O pecado, antes de tudo, é uma ofensa contra a pessoa de Deus. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Ele é limpo de mão e puro de coração. Ele abomina as obras infrutíferas das trevas. E o pecado vai frontalmente contra a pessoa de Deus. Equivocadamente, muitas vezes nós olhamos para o pecado prioritariamente como sendo algo que nos contamina. Mas na perspectiva bíblica correta, o pecado, antes de tudo, é uma afronta contra o Deus Santo, que revelou na sua palavra a sua vontade. E aquele que peca afronta a pessoa de Deus. Eu creio que nós precisamos pensar muito sobre isso, sobre essa seriedade, porque o pecado, claro que ele nos intoxica, claro que o pecado nos contamina, mas antes de tudo a gente tem que ver, não como um mal praticado a nós, mas um mal praticado contra Deus. Eu gosto daquele momento, daquela parábola que Jesus conta, daquele jovem que deixou a casa do pai, saiu, gastou o dinheiro com meretrizes. Quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos e viveu dissolutamente, mas de repente perdeu tudo, perdeu os amigos e tudo, e foi cuidar de porcos. E quando ele estava lá na sarjeta, vivendo uma vida subhumana e desejando comer a comida dos porcos, ele naquele momento, tocado pela graça, ele resolve dizendo o seguinte, ele cai em si, diz a Bíblia, caindo em si. Quando Deus toca no coração do homem, o homem cai em si, ele caindo em si diz: irei para ter com meu pai. E ele ensaia a oração dele, dizendo: olha, quando eu chegar diante do meu pai, a primeira coisa que eu vou falar para o meu pai é: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. É interessante que a primeira coisa que ele fala: pequei contra Deus. Antes de ser um pecado contra o pai dele, foi um pecado contra a pessoa de Deus. Davi, quando peca, adulterando com Batseba, mandando matar o marido de Batseba, quando ele vai confessar o pecado dele no Salmo 51, ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira
que sou tido por justo no seu falar e no seu julgar. Todo pecado, queridos, cometido, é um pecado cometido contra Deus. Todo ato, seja ele praticado contra o Estado, seja ele praticado contra pessoas, seja ele praticado contra a sua família, seja ele praticado contra você mesmo, antes de tudo, é uma afronta e um pecado contra Deus. Por isso, queridos, nós precisamos confessar o nosso pecado, porque o pecado, primeiramente, é uma afronta contra Deus. Em segundo lugar, precisamos confessar, porque Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Às vezes eu vejo pessoas, queridos, defendendo o pecado e colocando o nome de Deus no meio. Parece que como se Deus estivesse acomunado ao pecado. Deus jamais esteve acomunado com o pecado, e Deus jamais estará do lado do pecado. Deus é santo, Deus é luz. E em 1 João, continuando aí, versículo 7, ele diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe o que a Bíblia, o que esse texto mostra? Que Deus odeia o pecado. Deus revela a enormidade da abominação do pecado a Ele, quando o seu Filho, Jesus Cristo, se entregou lá na cruz. Quando nós queremos ver, querido, quão horrível, quão abominável, quão destrutivo, quão infernal, quão destruidor, quão Deus abomina e odeia o pecado, é nós olharmos para a cruz de Cristo. Porque lá na cruz, Deus revelou toda a sua ira contra o pecado na pessoa do seu Filho. Jesus Cristo, Ele experimentou todo o amargor da ira de Deus, para mostrar quão abominável o pecado é para as nossas vidas, queridos. É na crucificação que Deus revela de forma única a sua santidade e, consequentemente, sua ira e furor para com o pecado. Martin Lloyd Jones vai dizer: o que a cruz nos proclama é que Deus odeia o pecado. Alguém disse que a cruz de Cristo, o Gólgota, é o megafone de Deus proclamando a todos seu ódio para com o pecado e como sua ira se manifesta contra toda a impiedade e injustiça humana. Nós precisamos confessar o pecado, primeiro porque o pecado é uma afronta contra Deus, segundo porque porque Deus abomina, Deus odeia o pecado. Isso é demonstrado, revelado na cruz de Cristo. E nós não podemos esquecer que Deus odeia o pecado e revela a sua ira e furor no seu Filho na cruz, mas Deus odeia o pecado e revela a sua disciplina na vida daqueles que Ele ama. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina o Filho que Ele ama. Então, todas as vezes que nós estamos em pecado, nós temos que entender o seguinte: nós estamos abomináveis diante de Deus, e nós precisamos nos arrepender, porque se nós estamos em pecado, nós estamos sujeitos à disciplina de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes é disciplinado por Deus e fica procurando outras causas, mas não consegue enxergar o dedo de Deus por detrás da disciplina da vida dele. É por isso que Deus nos deu o meio de graça, a oração, para que através da oração
nós pudéssemos confessar o nosso pecado para sermos perdoados por Ele mesmo. E outra coisa que nós aprendemos aqui, capítulo 1, versículo 5 de 1 João, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos de confessar, sabe por quê? Primeiro, Deus odeia o pecado. Primeiro, porque o pecado é uma afronta contra Deus. Segundo, porque Deus odeia o pecado. Terceiro, porque o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. E, como eu disse no início, atrapalha a nossa oração de ser ouvida. Porque Deus vai dizer: olha, vocês multiplicam as vossas orações e eu não as ouço. Porque as vossas mãos estão sujas de sangue, cheias de pecado, cheias de ações que contrariam a minha vontade. Então, o pecado que dele quebra a comunhão com Deus, e João deixa isso muito claro. Ele vai dizer assim: olha, se alguém disser que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, ele mente, ele não fala a verdade. Ou seja, se nós tivermos pecado na nossa vida, e nós pecamos, se nós não confessarmos, se nós não deixarmos, nós não temos comunhão com Deus. Tem gente que ele acha que ele pode servir a Deus e o mundo, ele pode servir a Deus e o diabo, ele pode servir a Deus e viver no pecado. A Bíblia vai dizer não. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Ou você tem comunhão com Deus ou você vive no pecado. Não há essa possibilidade na vida cristã. Tem gente hoje que quando o pastor, todos que ensinam a palavra, fala acerca de pecado, fala: não, fulano é radical. Tem que se modernizar. Não existe esse negócio de modernizar, não, queridos. O que era pecado antes continua pecado e continuará pecado. Foi por causa do pecado que Cristo morreu. As pessoas estão confundindo hoje. Cristo não morreu para dar carro do ano para ninguém, para dar saúde perfeita para ninguém. Cristo não morreu para dar sucesso profissional para as pessoas, não. Cristo morreu para destruir o nosso maior inimigo, que é o pecado. A nossa maior barreira entre nós e Deus, que é o pecado. Querido, nós precisamos confessar, porque o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. E nós precisamos confessar, porque através da confissão que nós temos o perdão e a restauração. Aí 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos a Deus o nosso pecado, o Senhor se manifesta com perdão. Qual que é a vontade de Deus? Que nós não pequemos. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer assim: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês usem os membros dos vossos corpos para a glória de Deus. 1 João vai dizer assim, capítulo 2, João vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi para quê? Para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Hoje é o seguinte: o pecado se tornou assim, as pessoas vivem escravizadas do pecado como se isso fosse normal para o cristão. E o apóstolo João vai deixar muito claro: aquele que é nascido de Deus não vive escravo do pecado, não vive na prática constante do pecado. Então, nós precisamos pecar, porque o Senhor se manifesta com perdão, porque a vontade dEle
é que nós vivamos uma vida de santidade e honra diante dele. A vontade dele é que não pequemos. Se pecamos, então não vamos permanecer no pecado. Vamos nos arrepender e confessar e deixar e abandonar, para que o nosso pecado não atrapalhe a coisa mais preciosa da nossa vida, que é a comunhão com Deus. E nós confessamos, porque quando confessamos, Deus perdoa e Deus remove a sujeira. Ele diz que Ele vem e remove a sujeira. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos livrar de toda a injustiça. O Senhor vem e remove o pecado. Quando Isaías vê, a manifestação de Deus, o anjo tira uma brasa viva do altar de Deus e toca nos lábios do profeta, dizendo: a sua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Querido, nós temos que crer nisso. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Então, se eu e você pecamos, Deus disponibilizou o meio de graça, para que através da oração, arrependidos, possamos confessar o nosso pecado, e em confessando o nosso pecado, sejamos perdoados. O pecado seja removido, a sujeira seja removida da nossa vida, para caminharmos, trilharmos na presença dEle. Então hoje eu queria deixar esse primeiro elemento, esse primeiro conteúdo da oração. Na oração tem que ter confissão. E na próxima nós vamos ver que a oração de adoração a Deus. E assim nós vamos caminhando, estudando, para nós orarmos e termos uma oração com conteúdo na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento em que passamos estudando a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus amado, que fala acerca da oração de confissão, que todos nós, ó Deus, se há alguém nessa noite que ouviu a Tua Palavra e que esteja em pecado, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor perturbe, tire a paz desse cristão, até que ele confesse e deixe o pecado, para ter comunhão com o Senhor, para desfrutar da comunhão contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos